Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. O que é literacia energética? Será que ela existe? Claro que existe, e justamente para nos explicar o que é a literacia para uma transição energética, convidamos Emanuel Delgado, é professor na pós-graduação de Transição Energética, o Horizonte 2030 e 2050, e também profissional no setor, na ENSE, a entidade que fiscaliza a energia em Portugal. Viva Manuel, bem-vindo a este podcast. Olá, viva, como está? Muito obrigado pelo convite. Então vamos lá perceber o que é isto de uma literacia energética. O que é esta literacia? Bom, literacia energética acaba por ser sabermos mais sobre o setor energético, desde a produção, transporte, distribuição, mas sabermos também um pouco mais daquilo que são os nossos consumos, como é que podemos fazer essa gestão de consumos. E ela é extremamente importante porque só com uma literacia, ou com uma elevada literacia energética, é que nós conseguimos acelerar aquilo que tanto almejamos, que é a transição energética. Ou seja, para que o cidadão consiga ser envolvido, ele tem que perceber o que é que são as políticas, o que é que são os programas, o que é que se pretende com esta transição energética. E se o cidadão não estiver bem informado, facilmente pode ser manipulado e a opinião pública pode ser distorcida e por vezes não se percebe, no fundo, o que é que nós tanto almejamos. O que é que devemos fazer para, enfim, chegarmos a essa transição energética, abandonarmos os combustíveis fósseis, passarmos para energias mais limpas? Mas vai-me dizer que até há mais do que isto, provavelmente. Sim, sem dúvida. Mas voltando aqui ao ponto da literacia, se perguntar hoje em dia a qualquer pessoa sobre a literacia energética ou sobre como é que lá vamos chegar, quase todos nos vão dizer que tem muito a ver com a produção renovável, porque tem sido feita uma campanha muito grande, e bem... De energias renováveis. De energias renováveis, sim, muito. Mas é mais do que isso. É muito mais do que isso. E até lhe digo mais, que a mensagem, e eu aí incluo-me também, porque trabalhei muito tempo na parte da capacitação, tentando promover o aumento da literacia energética. Noutra agência de energia em Portugal. Justamente. Na agência de energia em Portugal. E também aqui na ENSE tenho tido a oportunidade de o fazer, e também no FLPT, que é o programa Future Energy Leaders Portugal, e que nós passamos sempre esta imagem da transição energética muito na ótica da redução do aquecimento global. E que não está mal, está muito bem até. O que acontece é que quando nós olhamos para o tamanho de Portugal e para a dimensão daquilo que são as nossas emissões de CO2, com aquilo que é emitido no planeta Terra, começamos a perceber que é diminuto. E aí às vezes a mensagem depois pode não passar tão bem para o cidadão. Portanto, porque Portugal é pequeno, não faz diferença a nível global? Fazer a diferença faz porque todos contamos, não é verdade? Que é isso que nós tentamos transmitir. Mas a nível percentual é mesmo muito reduzido. Estamos a falar de valores inferiores a 0,1%. Portanto, é uma coisa muito pequenina. Somos pequeninos. Somos pequeninos. No entanto, há uma forma diferente de passar a mensagem. É por isso que eu acho que a literacia energética é tão importante. Que é, se nós dissermos que a nossa dependência energética do exterior atualmente é 71%, o que significa que temos aqui uma grande necessidade de importar energia. Isso causa inseguranças. Vimos durante um grande apagão. Por exemplo. E aqui, quando eu falo de energia, é energia num todo. Não só a elétrica, mas também o combustível que metemos nos automóveis, o gás, que alimenta as nossas cozinhas, que não são todas elétricas, não é? E por aí fora. Precisamente. E essa é também às vezes uma confusão que se faz, que é confundir a energia elétrica, e aí de facto nós conseguimos ter muita produção endógena, porque temos barragens, solar e também eólico, e que se confunde com essa energia num todo, não é? Como estava a dizer, que tem muito a ver também com aquilo que são os combustíveis, o gás natural e tudo mais. E, portanto, eu acho que a mensagem que nós temos que passar é essa mesma, é que temos 71% de dependência energética. É muito? É bastante. E tentar reduzir esse valor para que consigamos produzir o máximo possível de forma endógena. Então é também uma questão de soberania, não é só de aquecimento global. É também uma questão de soberania, eu diria mais, é uma não? questão de segurança. É uma questão Segurança. de sermos responsáveis por aquilo que nós produzirmos e termos cá, endogenamente no nosso país. É mais seguro. É mais seguro e eu acho que a mensagem tem que ser muito por aí. Não é? Então esse apagão pode ter servido como uma lição ou já esquecemos? Não. Aliás, todas as entidades envolvidas continuam a trabalhar no mesmo. Aliás, estão um bocadinho mais prevenidas. É? Estamos a tomar medidas. Dos grandes. Emanuel, como é que anda o nosso nível de literacia energética em Portugal? Bom, é um trabalho que tem sido feito ao longo dos tempos e tem evoluído, felizmente. Muitos dos cidadãos já sabem analisar bem a fatura de energia elétrica, por exemplo, ou a fatura de gás natural. Não é uma coisa complicada de fazer.
É uma coisa complicada e por isso é que precisam de ajuda. Mas há uns gráficos que ajudam, não é? Sim, e cada vez tem sido mais necessário fazer alguns ajustes nas próprias faturas para a tornar mais perceptível ao cidadão, e também muitas empresas privadas, players do setor, como também entidades como a ADN e a ERSE, têm feito um trabalho muito grande para conseguir com que os cidadãos percebam melhor essa fatura de energia. Então não é só olhar para o valor em euros que lá aparece. Há mais coisas na fatura da energia que o comum do cidadão deve estar atento. E vou dizer também as empresas, obviamente. Sim, as empresas, geralmente, como representam um custo muito grande e depois se reflete nos seus produtos, acabam por estar muito atentas e sabem bem ler uma fatura de energia. O cidadão, por vezes, é apanhado aqui de forma mais desprevenida e que poderá estar aqui a pagar valores muito superiores. Mas, mais uma vez, também já foram criados simuladores, tanto por parte da ERSE como por parte da ADN, que apoiam na escolha do comercializador mais adequado. É uma coisa que em casa podemos fazer, em casa ou numa empresa, fazer uma simulação de como gastaríamos noutra empresa. Isso está disponível. Sim, online, não é um processo muito complicado. Não é um processo muito complicado. Definimos o nosso perfil e conseguimos facilmente perceber o que é expectável de nós gastarmos e depois qual é que é o comercializador que se adequa melhor às nossas necessidades precisamente. Então agora tenho aqui um desafio para lhe fazer. Onde é que ia fazer uma coleção de coisas que me parecem mitos, mas não sei se são mitos, se é mesmo realidade, ou se há qualquer coisa ali entre o mito e a realidade. E começo por essa, que é a energia mais barata é sempre a melhor. Essa é das questões mais complicadas. Para o meu bolso pelo menos, não é? Exato, há que ter aqui algum cuidado com aquilo que é a questão financeira, o que é a questão ecológica e também a questão de segurança. E repare, a dada altura o gás natural foi muito competitivo com a eletricidade e, portanto, havia sempre aquela questão do que é que deveríamos ter em casa, se uma placa de indução ou um fogão a gás. Eu acho que a partir do momento que nós começamos a ter crianças em casa, a questão do preço torna-se uma questão secundária. E é mais seguro a placa de indução. Exatamente, face àquilo que a eletricidade me dá a nível de segurança. Mas será mais barato o consumo do gás? Bom, o consumo do gás tem tido aqui algumas flutuações nos últimos tempos. Tendencialmente seria... Estou outra vez aqui a puxar a brasa sardinha, do mais barato é a melhor opção. Sim, tendencialmente o gás seria mais barato, mas a aposta que tem sido feita nos últimos tempos é de facto da eletrificação de tudo o que são os consumos em casa. Já agora, também convém referir quando temos um equipamento a gás, ou seja, acabamos por ter aqui algum abastecimento de gás natural nas nossas habitações, paga-se uma coisa que é o contador. Portanto, mesmo que os consumos sejam diminutos, depois há uma série de custos fixos que os temos que contabilizar. Sim. E que, por vezes, na comparação entre equipamentos, isso não é tido em conta. E eletricidade já temos por outras coisas, seguramente não podemos tirar esse contador. Esse tem que lá ficar. Esse tem que ficar, precisamente. E vai o custo do contador do gás, desaparece. Bem visto. A minha pegada energética individual não faz diferença nenhuma, sou um pequeno consumidor. Não, todos contamos. Isso também nas formações que nós fazemos. Tentamos passar essa ideia que de facto temos de trabalhar em conjunto para conseguir esta tão almejada transição energética e que um bocadinho de CO2 aqui, um bocadinho de CO2 ali acaba por ser uma nuvem grande que nós conseguimos colmatar. A eletricidade é sempre mais limpa do que qualquer outra fonte de energia. Isso tem originado aqui uma série de mitos e uma série de debates, não é? Depende de como é que a eletricidade é produzida, não é? E de facto eu até gostaria de aproveitar aqui este podcast para... Se olharmos para Portugal. Portugal é uma referência, porque a nossa matriz energética é bastante descarbonizada. Ou seja, vem muito de fontes de origem renovável. Se olharmos para outros países, poderá não acontecer. Mas um mito que há em Portugal, precisamente por causa dos carros elétricos, da mobilidade elétrica, é de que estamos a utilizar eletricidade, que é mais limpo do que qualquer outro combustível fóssil, não é? Mas o que nos dizem é que depois essa eletricidade é produzida através de centrais a carvão. E como nós sabemos... Em Portugal já desde... Pelo menos em Portugal, em outros países pode ser assim. Sim, desde 2021 que não temos centrais a carvão. Mas depois há outro mito ainda a ser acrescido e, portanto, é tão importante esta questão da literacia energética, de nós estarmos informados para nos conseguirmos defender, que é de que a eletricidade que importamos de Espanha é produzida através de centrais a carvão. E, de facto, se nós analisarmos os gráficos, a percentagem de carvão na matriz elétrica espanhola é de 2 a 3%. Portanto, é praticamente residual. Sim, e nós temos que olhar
para isto numa perspectiva de futuro, ou seja, o futuro vai ser que haja cada vez menos carvão, cada vez menos gás natural nas nossas centrais e caminhamos cada vez mais para energias limpas. Ok. Vamos abandonar agora o custo da energia. Muito bem. A eficiência energética só interessa a grandes edifícios e a empresas. Olha, ainda bem que toca nesse ponto, porque de facto, quando se fala em literacia energética, como falámos no início, vamos sempre parar às energias renováveis e raramente é a pessoa que sabe algo de eficiência energética e que a eficiência energética deve ser... Nós até temos um conceito que é Energy Efficiency First, ou seja, é onde nós devemos começar. Antes de qualquer fonte renovável... É o começo de tudo, não é? É o começo de tudo. É sermos mais eficientes, é reduzir... Vamos gastar menos, seja lá a fonte qual for. Seja lá a fonte qual for. E eficiência energética, estamos a falar de quê? Quando olhamos para uma casa, ter bons vidros que isolam, ter um teto com uma cobertura que isola, ter um revestimento exterior... Persia isolante, agora até umas tintas conseguem isolar tão bem ou melhor que o capote, não é? Um género de umas tintas, não é tinta na realidade, são uns micropigmentos que se podem aplicar. Há várias maneiras de tornar uma casa eficiente. Sim. Aliás, na sua gênese, eficiência energética significa fazer o mesmo ou mais consumindo menos energia. E isto é tão importante para um consumidor como para uma empresa, como para uma indústria. E claro está que as indústrias são as primeiras a querer ter aqui um papel determinante nisto. A nível das nossas habitações há imensas coisas que nós podemos fazer. Podemos substituir, por exemplo, as janelas por janelas com vidro duplo e corte térmico, mas por vezes há coisas mais simples que nós conseguimos fazer e que temos um retorno mais imediato. Por exemplo, substituir as lâmpadas que temos em casa por lâmpadas LED. O LED atualmente tem um custo mesmo muito competitivo e conseguimos ter o período de retorno de investimento, ou seja, conseguimos reaver aquilo que investimos num espaço de 5, 6 anos numa habitação. Podemos também apostar na parte da envolvente, como estava a dizer, utilizar capoto ou essas soluções mais inovadoras que me referiu são interessantes a nível, não diria académico, mas diria quase mais experimental, porque depois na prática ainda são muito novas e são custos muito caros. Sim. Ou seja, estamos a falar de períodos de retorno muito elevados. Portanto, onde é que eu começaria? Na parte da climatização, instalação de bombas de calor, tipicamente conhecidas também por ar-condicionado. Depois há outras bombas de calor, aqui com uma tecnologia um bocadinho diferente, que permite fazer água quente sanitária e também fazer a parte da refrigeração. Isso é a coisa mais eficiente que existe. E aí estamos a falar de períodos de retorno na casa dos 5 a 10 anos, depois depende também da utilização dos consumos, precisamente. Eu começaria por aí, porque depois tudo o que são os isolamentos, pronto, acaba por ser um pouco mais oneroso, mas é algo que também tem que ser feito. Então é algo que devemos olhar com toda a atenção possível. Sim, aliás, mesmo nos equipamentos, estava-me a faltar aqui, que também é muito importante, quando adquirimos uma televisão, quando adquirimos, principalmente as televisões. Devemos olhar para o consumo? Devemos olhar para o consumo. Frigorífico. O frigorífico também. Está ligado o dia todo, não é? Sim, e o frigorífico pode representar aqui um custo muito significativo na fatura energética e infelizmente poucas são as pessoas que o sabem, mas tanto o frigorífico como a televisão acabam por passar muito tempo ligados. Ou seja, isso acaba por ter aqui ou representar um consumo bastante elevado na nossa fatura de energia. Portanto, atualmente existe o sistema de etiquetagem energética e que nós podemos e conseguimos ver qual é o consumo expectável daquele equipamento. Nem sempre vem, ou melhor, nunca vem o custo que aquilo representa em euros para as pessoas. Portanto, por isso é que eu acho que às vezes há aqui uma dificuldade em passar esta mensagem, em perceber isso. Mas é importante olhar para essa etiqueta porque é uma poupança futura, então. O que eu diria é, se estamos indecisos entre dois equipamentos, é olhar para os dois consumos, subtrair um pelo outro e, de grosso modo, aqui que ninguém está a ouvir, multiplicar por 0.2, que é mais ou menos 20 cêntimos o kWh, e ver quanto é que seria a poupança anual que conseguimos no equipamento, precisamente. Ele deve durar para uns 10 anitos, não? Felizmente durou mais. Se estivermos a falar de frigoríficos, devem durar entre 15 a 20 anos. Vai aumentando essa vantagem daquele que é mais eficiente. Sim, é mesmo muito significativo. Aliás, eu posso dar o meu exemplo quando adquiri casa, já lá tinha um frigorífico e mantive durante algum tempo, e só depois de medir é que eu percebi de facto o impacto que aquele equipamento tinha e acabei por trocar. É melhor trocar. Sim. E que desafios é que estamos a enfrentar hoje em dia no campo da literacia energética aqui em Portugal? Bom, os desafios são bastante grandes. Tem havido aqui um crescimento deste aumento da literacia energética, fruto também
de tudo o que tem sido feito por várias entidades. A ENSE também tem feito alguns artigos para promover aqui a literacia. Volto a lembrar que a ENSE é a entidade que fiscaliza a energia em Portugal, não é? Na verdade, a ENSE tem mais competências do que isso. E infelizmente o público também não sabe. Por um lado temos a área da fiscalização, que é onde eu estou enquadrado, mas a ENSE também é responsável pelas reservas de segurança e pelas reservas estratégicas a nível nacional de produtos petrolíferos. Ou seja, se houver uma crise energética, a ENSE é responsável por termos reservas suficientes. Para 30 dias e é responsável... Já aconteceu aí com umas greves grandes de distribuição dos combustíveis. Sim, não é? em 2019. Faltarem em algumas bombas e tal. Também foi outro susto à data. Foi um susto à data e a ENSE teve que atuar na altura e, portanto, como eu estava a dizer, nós somos responsáveis por 30 dias. E depois os operadores obrigados são responsáveis pelos outros 60 dias e nós fiscalizamos se de facto eles cumprem com esses 60 dias. Há entidades que afinal pensam nisto. Há entidades que pensam nisto, aliás. E que zelam por essa segurança. Sim, e as entidades estão bastante articuladas e isto de facto, curiosamente, veio aqui linkar a outro ponto que estávamos a falar ainda há pouco, que é as pessoas também muitas das vezes não sabem que entidades é que estão aqui no setor. E é importante passar essa informação para as pessoas. Também faz parte da tal literacia. Faz parte dessa literacia. A meu ver, faz parte dessa literacia. E é importante as pessoas perceberem que a Direção-Geral de Energia é responsável pela parte dos licenciamentos e da implementação das políticas públicas, que uma ERSE, que é a entidade reguladora do setor energético, é responsável pela regulação do setor, que a ENSE é a entidade responsável pela parte da fiscalização. Mas também da segurança dos combustíveis. E também da segurança. Reserva de segurança. Sim, porque ainda há pouco tempo surgiu aqui a ideia de se juntarem as entidades todas e de se fundir tudo numa mega entidade. E depois há muita opinião pública e há muitas pessoas a falar sem ter o conhecimento... Do que faz cada entidade. Do que faz cada entidade. E, do meu ponto de vista, não é? Que vale o que vale, a entidade fiscalizadora deverá estar sempre, por uma questão de transparência, segregada das outras entidades. Das outras. E, aliás, o nosso modelo até tem sido estudado aqui por outros colegas de outros países que têm falado connosco para perceber melhor como é que estamos articulados e que, do meu ponto de vista, Portugal é um faz bom exemplo, todo o então. sentido. Portugal é muito bom exemplo neste sentido. Campo. As entidades estão segregadas, sabemos qual é que é a função de cada uma delas e felizmente comunicamos bastante entre nós. E como é que se pode aumentar este nível de literacia energética? É um caminho que tem que ser feito. Aliás, ele já tem sido feito nos últimos tempos por várias entidades, tanto a ERSE como a ADN, que eu referi há pouco. A ENSE também tem feito esse trabalho, mas eu acho que temos que ir um bocadinho mais longe. Ou seja, creio que... E isto resultou muito bem com a Sociedade Ponto Verde, não foi? Foi nas crianças que nós começámos a implementar. E as crianças têm aqui um duplo efeito, não é? Estamos a educar o futuro do nosso país e, por outro lado, elas levam o conhecimento até... Aos adultos. E creio que deveria haver aqui uma revisão dos próprios manuais escolares, dos conteúdos, e começar... Tal como se fez com o Ponto Verde. Tal como se fez com o Ponto Verde, e começar a introduzir aí, de forma gradual, como é evidente, as componentes da literacia financeira, da literacia energética. Sim. Sim, porque elas acabam por estar também associadas, não é? Porque a literacia, quando temos uma maior literacia energética, conseguimos reduzir os nossos custos e aumentar as poupanças, portanto acaba por linkar aqui à literacia financeira também. Mas sim, teria que ser através de uma mudança Está esquecida no plano da educação, ou não é tão bem tratada como outras literacias? Sim, eu creio que sim. E tem que ser uma aposta para o futuro, porque no fundo estamos a educar os jovens do futuro e é importante que eles consigam perceber qual é que é o posicionamento do próprio país, o que é que nós pretendemos a nível energético para o futuro, isto por um lado, e por outro lado, como é que nós individualmente conseguimos reduzir o nosso consumo em casa, que acaba por contribuir para as necessidades, para reduzir aquela tal dependência energética que nós falámos inicialmente do nosso país. 70 e tal por cento. 71%. 71%. Sim. Foi o ano passado. No começo da nossa conversa, eu disse que é professor numa pós-graduação que trata justamente de transição energética. Presumo que, noutro nível, um pouco mais avançado do que na educação das crianças, este tipo de formações também possa contribuir já no nível profissional para esta literacia. Sim, sem dúvida. Aqui entramos num campo mais fino dessa literacia energética. No entanto, começamos primeiro por explicar a orgânica do setor. Aquilo que nós falámos ainda há pouco. O que é que faz a Direção-Geral de Energia, o que é que faz uma ERSE. Começar pelo princípio. Exatamente. Começar pelo princípio, estarmos todos alinhados e perceber claramente o que é que cada uma faz. Das entidades faz.
Depois temos uma componente forte também de tudo o que são as políticas públicas, a política energética também que está associada. Que é uma política europeia depois. Que é uma política europeia, precisamente. Depois tem, traduz-se em políticas nacionais, mas na sua base é uma política europeia. Precisamente. Depois vem o conceito de eficiência energética em primeiro. E nós aí somos completamente intransigentes nesta pós-graduação. É dos primeiros módulos que temos e é onde nós enfatizamos mais. No entanto, esta pós-graduação depois acaba por ser muito rica também, porque já falamos de cibersegurança, que é a parte da segurança também muito importante no que respeita à literacia energética, naquilo que é a proteção do nosso sistema energético. Temos medo disso, não é? É um receio válido. É um receio válido, é algo que nós temos que estar precavidos para, se acontecer, estarmos preparados. As entidades responsáveis estão preparadas e há muitos sistemas de redundância, mas não estamos livres de que aconteça alguma coisa. Sim. Depois, os restantes módulos têm muito a ver também com a parte da descarbonização, e temos um módulo que eu acho que é mesmo muito importante e que por vezes é descurado de outro tipo de formações, que é a comunicação e o envolvimento de stakeholders. Que é importante para a tal literacia, provavelmente. Que é importante para a literacia e que é importante para garantir a transição energética, para garantir que é uma transição energética justa, transparente, chega a todos. E que chega a todos, precisamente. Emanuel, não o queria deixar ir embora sem lhe lançar um pequeno desafio. Disse há pouco que Portugal é um bom exemplo a nível de práticas nesta transição energética. Como é que vai ser a nossa vida lá para 2050? Essa é a tal pergunta do €1 milhão, não é? Não trouxe a bola de cristal, mas vamos lá fazer uma tentativa. Sem dúvida que será muito diferente daquilo que estamos a pensar que será agora, não é? Tudo aponta para uma matriz energética descarbonizada. Vamos ter muita inovação. Aliás, muitos caminhos apontam para a área do hidrogénio. O que eu acho que vai acontecer é que vamos ter muita concorrência de vetores energéticos, tal como temos agora, não é? Há uns anos atrás pensava-se que não vai haver um preponderante, não há aquele mágico que resolve tudo. Não há um mágico, não há aqui a bala de prata, como se costuma dizer, não é? Há muito tempo atrás o caminho era que os carros a gasóleo é que iam ser o futuro e que a gasolina iria perder a preponderância, e foi durante algum tempo. Agora, com o aparecimento dos veículos híbridos, começámos a sentir outra vez que a gasolina começa a ter aqui alguma preponderância, e hoje em dia nós, quando vamos a um posto de abastecimento, temos desde GPL, temos gasolina, temos gasóleo, temos em alguns casos gás natural veicular, temos elétricos, e portanto os vetores estão a concorrer entre si. Portanto, o que eu calculo que aconteça daqui a muitos anos, não é? Em 2050, como estava a dizer, o nosso horizonte, não é? 25 é que haja uma concorrência de vários vetores, de alguns que nós ainda nem sequer conhecemos, que ainda hão de vir. Claro que a eletricidade vai ter aqui um papel preponderante, não tenho dúvidas nenhumas, mas é provável que o hidrogénio também, que a área dos biocombustíveis também possa crescer, tenha espaço para crescer. Que tem que ter espaço para crescer. Aliás, do meu ponto de vista, a transição energética só será possível recorrendo aos biocombustíveis. Até porque eu muitas vezes sublinho isto. Isto é uma transição energética e não uma transformação. Há um caminho a percorrer até lá chegarmos. E nesse caminho tem que haver aqui um espaço para os biocombustíveis. E ainda as outras formas que hão de aparecer que nós não conhecemos. E as outras formas que hão de aparecer que nós não conhecemos. Aliás, isto com a inteligência artificial nós temos sentido que a evolução tem sido... É mais rápido, não é? Exponencial, não é? E é o que se pressupõe. Aliás, quando se falava de carros elétricos, isso também era um mito que ainda paira, falávamos sempre em autonomias de 200, 300 km, não é? Estamos a falar atualmente de baterias que já existem de 1000 km. Num espaço de 4, 5 anos. Tornaram-se muito mais eficientes. Mas só depois de precisarmos disso. A necessidade aguçou o engenho. Manuel, muito obrigado pelo tempo que pôde despender a explicar-nos o que é a literacia energética e, sobretudo, esta literacia para uma transição energética. Ora, o prazer foi todo meu. Muito obrigado. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.